Esse episódio é patrocinado por Eizo, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. E Photoshop Conference, inscreva-se no maior evento sobre Photoshop da América Latina. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fotopro TV. Meu nome é Alexandre Kise e hoje apresento um convidado super especial com a dica do Jet. Getulino Pacheco com mais uma super dica para você. Vai lá, Jetão! Olá, sejam bem-vindos a mais uma dica do Jet. E nessa edição estarei mostrando uma dica muito legal. Eu vou mostrar a vocês como ilustrar ou desenhar uma folha de caderno amassado no Illustrator. É uma dica muito bacana e vai dar um resultado fantástico como esses que vocês estão vendo aí na tela. E antes de começar essa dica, eu quero mostrar a vocês o meu novo DVD, Illustrator Dicas e Truques. É um material indispensável para a sua coleção. Se você é amante de Illustrator, gosta de ilustração, você tem que ter um em seu material de trabalho, ok? Vamos então à nossa dica. Como a folha de papel é branca, eu já coloquei aqui uma camada com um fundo esfumaçado verde aqui. Só para a gente poder fazer um fundo, né? Para poder dar um contraste entre o fundo e a folha. Em seguida, eu abro aqui uma nova camada. Eu vou pegar a ferramenta retângulo aqui, preenchida de branco, e vou criar o papel que vai resultar a folha, certo? No Illustrator tem a ferramenta chamada Mesh. É a ferramenta onde você pode criar preenchimentos similares ao gradientes, mas é uma malha de preenchimento, onde você pode editar essa malha. Se você clicar na folha, você percebe que aconteceu o quê? Surgiu linhas cruzadas. E essas linhas cruzadas podem ser preenchidas, pois existem pontos onde você pode colocar tons de cores e depois editar. Só que como eu quero criar essa folha, quero moldar ela, é interessante que eu consiga fazer isso já com as linhas nos lugares certos, ou seja, demarcar já áreas onde eu vou colocar esse preenchimento. Então, para ser feito isso, em vez de você vir diretamente aqui nessa ferramenta, você, com o retângulo selecionado, você vai em Object e ativa a opção chamada Create Gradient Mesh. O que essa função faz? Perceba que aqui, olha, abriu essa janelinha de diálogo e eu tenho como colocar aqui colunas. Nesse caso aqui está estipulado que ele tem uma coluna, né, ou seja, uma linha vertical, e tem 5 horizontais. Eu posso colocar valores diversos aqui. No caso desse exercício, é excelente que seja esse valor, 5 e 1. Por quê? Uma vez que eu fiz isso, e essas linhas estão ativas, elas são linhas que funcionam dentro do Mesh. Tudo que eu tenho que fazer é selecionar os pontos e colocar os preenchimentos, ou seja, vou colocar um tom mais cinza para poder criar um relevo nessa folha. Para fazer essa seleção, eu uso a ferramentinha lacinho, essa ferramentinha aqui, olha, que tem uma setinha branca do lado. Eu aperto Shift e clico. Nesse caso aqui, olha, eu vou clicar do lado esquerdo superior e depois eu vou fazer tipo um zigue-zague. O Shift apertado, essa aqui, essa outra, essa aqui, essa e essa aqui. Então, esses pontos onde eu selecionei agora, eles estão prontos para receber o tom que eu quero colocar. Eu posso vir diretamente aqui no painel do SWATS e achar um tom que eu achar mais viável, ou simplesmente com esses nódulos selecionados, eu entrar aqui então no Picker de cores e achar um cinza adequado aqui dentro desse universo de tons de cores aqui. Olha só que interessante, nesse instante ele já fez para mim um ondulado do papel, ou seja, eu já tenho meio caminho andado nessa ilustração que eu estou querendo fazer do papel amassado. Para ficar mais interessante ainda e dar um pouquinho mais de realidade a esse papel, eu vou usar essa ferramenta de distorção aqui chamada Warp Tool, que tem esse dedinho aqui. Tudo que você tem que fazer é pegar a ferramenta lá e distorcer nessas linhas aqui. Distorcendo essas linhas, ele vai dar então lá um relevo diferente, né? Ele não vai ficar tão uniforme. Você pode ainda usar também uma outra opção dessa mesma ferramenta chamada a ferramenta Truewill. Olha que legal. Quando você faz assim, olha lá, ele torce o papel. O que é interessante é que se você tiver dessa função, você apertar o Alt, olha lá, ele retorna. Olha lá. Olha que interessante. Então ele vai dar a folha
Olha lá, um efeito mais interessante de uma folha amassada, né? Que fica assim, como se ela estivesse bem enrugada mesmo. E isso ele fez dentro da malha que eu apliquei no Gradient Mesh. Ok, então essa etapa da folha já distorcida, amassada, já foi feita. Agora eu vou criar as linhas, porque de um caderno, né? Eu estou fazendo um caderno que acabou de ser arrancado do caderno. Então essas folhas têm que ter umas linhas. Então, para criar essas linhas, eu faço o seguinte, olha, eu abro uma nova camada aqui, eu sempre travo aqui perto da visualização a camada para que eu não selecione acidentalmente a imagem. Então, eu tenho uma camada nova onde eu vou criar agora as linhas. Para criar as linhas, eu vou usar a ferramenta aqui, olha, do retângulo grid, que é um grid de linhas. Então, nesse caso, olha, tudo que eu tenho que fazer é arrastar esse grid. Essa ferramenta grid também ela pode ser controlada. Se você der 2 cliques aqui na ferramenta, lá, você tem um controle aqui de quantidade de linhas verticais e horizontais. Nesse caso aqui ela já está estipulada aqui que são só linhas horizontais, ok? Nessas linhas aqui eu vou colocar uma linha cor azul para ficar bonitinho, né? Ó. Note que quando eu fiz o grid apareceu um quadrado aqui em volta. Eu quero eliminar essa moldura, eu seleciono um dos cantos e dou um delete. Ela perceba que essa moldura já desapareceu. Também é interessante deixar essas linhas um pouquinho mais finas. Então, selecionando todas as linhas, eu entro aqui na opção de Stroke e coloco tipo 0,5 pontos. Ela ficou mais elegante, com umas linhas um pouco mais finas. Como a folha está amassada, as linhas também têm que acompanhar o volume dessa folha. Para fazer isso, é o mesmo processo. Eu seleciono as linhas e pego então a ferramenta Warp Tool. E tudo que eu tenho que fazer, ela escolhe um tamanho legal da ferramenta e vou tentando seguir o volume que eu criei lá do sombreamento. Com isso, as linhas começam a seguir a distorção do papel, dando a impressão que as linhas também estão acompanhando o papel distorcido. Travo essa camada e abro uma outra camada. Na camada seguinte eu vou fazer a linha da margem. Então eu posso usar a ferramentinha Line, coloco aqui num ponto, né, ó, esse aqui, tal. Vou colocar aqui o vermelho, que geralmente essas linhas são vermelhas, né? Também uso a ferramenta de distorção para fazer com que ela fique tortinha, para acompanhar o restante das linhas. Beleza, olha, nesse ponto aqui eu já tenho então a folha amassada e as linhas. Agora com a folha já pronta, é hora de eu criar então aqueles furinhos do caderno espiral, porque no caso aqui a folha ela foi arrancada do caderno, então fica aqueles furinhos, né, um furinho rasgado e tudo mais. Para fazer isso no CS5, eu já tenho aqui em Symbols uma forma pré-definida já, vetorizada, já que você já pode usar. Para você encontrar essa forma, você entra nesse símbolo chamado Symbols, você entra aqui na biblioteca, você abre a biblioteca Open Symbol Library e você vai ativar a opção Cream Vector Pack, o pacote aqui, olha. Nesse pacote, se você arrastar esse último item aqui, olha, você vai ver, olha, que é exatamente isso. Esse desenho que eu estou querendo fazer, nessa ilustração, nota que ele já está rasgadinho, olha, bem interessante. Mas só que ele é um símbolo. Então, antes de mais nada, no caso aqui, eu vou rotacionar, posicionar ele aqui na posição que eu quero. Lá, interessante que ele fique aqui pegando uma boa parte da folha, né? Eu tento acertar aqui a altura, a largura para ficar bonitinho. E eu vou ter que quebrar esses symbols, né? Ou seja, eu posso usar o break link, ou seja, ele vai quebrar o link dos symbols, ou para facilitar eu posso em Object e usar a opção Flatter Transparency. Isso aqui ele vai quebrar todo tipo de linha, né? Ele já vai transformar isso aqui num objeto normal.
Uma vez que eu tenho esse objeto aqui já pronto, eu vou transformar isso aqui em uma máscara. Mas para que essa máscara abranja toda a folha, eu tenho que ter mais uma parte aqui, ok? Então eu vou usar a ferramentinha de seleção branca aqui, olha, eu vou selecionar só esse lado aqui dessa informação e vou arrastar até a outra dimensão da folha. Tá? Nesse caso aqui, olha, eu já tenho toda a parte preta, né, que vai me servir de máscara. O único cuidado que eu tenho que tomar é o seguinte, olha, eu vou abaixar um pouco aqui a transparência desse tom para mim visualizar aonde ficou a linha vermelha. Nota que a linha vermelha está certinha aqui, olha, para que ela não fique escondida dentro dos furos. Nesse caso aqui eu volto a transparência e tudo que eu tenho que fazer agora é o seguinte, olha, eu volto nos layers e tiro os cadeadinhos. Tá? É sempre importante manter os cadeadinhos ativos, por quê? Para você não selecionar nada errado e tudo mais. Cada opção que você faz, você libera ou você usa o cadeadinho, para não correr esse risco. Como eu vou usar uma máscara, é necessário que todos eles estejam desativados, exceto o fundo que eu criei. Então eu coloco o cadeadinho só no fundo aqui, no layer 1. Seleciono todos os demais, tipo Command A, eu consigo selecionar tudo e dou Command 7. Olha lá o que aconteceu. Ele já pegou e já fez a máscara dessa forma preta em cima da ilustração do papel amassado. Agora, as linhas estão tortas, o papel está amassado, mas parece que os cantos continuam retos. Então, para ficar um pouco mais coerente, o que você faz? Seleciona todo esse objeto, volta novamente na ferramenta de distorção e cria, então, as distorções aqui nas bordas do papel para dar mais uma realidade. E para finalizar, você pode entrar em Effect, Stylize e colocar uma sombrinha, Drop Shadow. Vamos diminuir um pouquinho a opacidade para ficar um pouquinho mais legal. Você pode até rotacionar um pouquinho aqui a folha para ficar mais interessante. E aí está a nossa folhinha amassada. Gostaram da dica? É isso aí, gente. Até a próxima dica do Jet. E aí, gostaram da dica do Jetão? Incrível, não é mesmo? Agora, se você também quer dominar o Photoshop, conhecer as técnicas mais quentes, super dicas sobre o aplicativo, você tem que participar do Photoshop Conference. O maior evento de Photoshop da América Latina já tem a sua data marcada. Vai acontecer entre os dias 11, 12 e 13 de abril no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. É isso mesmo. Se você quer dominar o Photoshop, Photoshop Conference é o lugar. www.photoshopconference.com.br e a gente se vê por lá. Até mais!